Salve torcedor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e Daniel Alves. Galera, continua dando muito o que falar, repercutindo bastante na imprensa internacional. Recentemente seu advogado veio ao público dizer que Daniel Alves passava por dificuldades financeiras. Muitas pessoas questionaram como Daniel Alves está passando por dificuldades financeiras, um jogador que ganhou milhões, um dos jogadores mais vitoriosos do mundo, sempre jogou no futebol europeu. Galera, é o seguinte, muitas vezes a gente vê astros aí do mundo business, do futebol, atores, cantores, que ganham muito, mas ostentam bastante e acabam não mostrando a realidade financeira que eles estão vivendo, tá? Para quem não se lembra, o Daniel Alves, nos últimos anos, teve uma atuação rápida pelo futebol brasileiro, jogando no São Paulo. E no São Paulo ele tinha um dos salários mais altos do Brasil. Para quem não lembra, o Daniel Alves ficou pouco mais de um ano atuando no Brasil e ele foi embora do São Paulo por não receber os salários, ou seja, Daniel Alves ficou um bom tempo sem receber salários do São Paulo, segundo o jogador. Eu não tenho como afirmar que o São Paulo não pagou para o Daniel Alves. Se ele recebeu ou não recebeu, isso não sabemos. Só quem sabe é ele e o São Paulo. Eu estou apenas relatando as informações que foram divulgadas. Depois daquele voltou para a Espanha e defendeu o Barcelona por uma temporada. Logo depois ele teve o seu contrato encerrado e para não ficar sem jogar na Copa do Mundo, ele foi contratado pelo Pumas do México, o qual foi divulgado que ele recebia 300 mil dólares por mês, ou seja, aproximadamente 1,5 milhão de reais mensais. Logo após estourar a bomba de acusação de estupro contra a jovem de 23 anos em Barcelona, na Espanha, o jogador veio a público através do seu advogado dizer que passava por dificuldades financeiras, tendo em vista que ele não estava faturando mais, já que ele estava preso e não tinha salário, e o Pumas do México rescindiu o seu contrato por justa causa. E o pior, o Pumas do México cobra na justiça uma indenização de mais de 5 milhões de dólares, aproximadamente 25 milhões de reais. Quando o advogado dele falou que ele não estava passando por boas condições financeiras, muita gente questionou como o Daniel Alves está sem dinheiro. Pois bem, segundo informações do jornal da Espanha El Confidencial, Daniel Alves teve seus bens, alguns de seus bens bloqueados pela justiça espanhola, que totalizam pouco mais de 12 milhões e meio de reais, mais de 2 milhões e meio de euro. De que são essas dívidas, David? São dívidas com o fisco espanhol de patrimônios que ele não pagou ao longo de 2020 e 2021. Em 2019, Daniel Alves chegou a abrir 4 empresas na Espanha. Durante a pandemia, ele fechou 2 delas. E o que ele conseguiu foi acumular dívidas enormes com o Tesouro Espanhol. E é claro, para você que é brasileiro e não sabe, você pode dever para boa parte do mundo que você consegue ir se esquivando. Mas quando você deve para o governo vai lá e prende os seus bens. Ou seja, nesse atual momento, Daniel Alves tem mais de 12 milhões e meio de reais de bens presos na Espanha, além de um apartamento dele que está embargado por falta de pagamentos, segundo esse jornal El Confidencial. Pois bem, galera, a gente às vezes acha que a pessoa está nadando em dinheiro, ela está ostentando, mas a realidade nem sempre é o que parece. E, infelizmente, se a situação de Daniel Alves hoje não é boa, tendo em vista que o Pumas do México está cobrando 25 milhões de reais na justiça por danos e indenizações por ter defamado a imagem do clube. A justiça espanhola cobra 12 milhões e meio e já bloqueou alguns bens do jogador, sem contar que a jovem que acusa Daniel Alves de estupro sexual disse que não quer indenização, mas a justiça espanhola, se condenar Daniel Alves e culpar ele, entender que ele é culpado através das provas que a justiça diz ter, Daniel Alves pode ter sim que pagar uma multa, uma indenização para a moça, mesmo ela não querendo, mas a justiça pode determinar que essa multa seja paga. E o advogado já falou que ele não passa por boas condições. E se você acha que o advogado do porte desse que está defendendo o Daniel Alves custa barato, não, galera, custa milhões, metade da fortuna que Daniel Alves ainda tem pode ser gasta com advogados para tentar diminuir o seu tempo de prisão caso ele venha a ser condenado. Por isso que muitos jornalistas e jornais do mundo inteiro estão divulgando que Daniel Alves pode sim ir à falência com esse escândalo que se envolveu. Você ainda tem dúvida a respeito disso? Você acredita que Daniel Alves não vai ficar pobre, galera? Não se brinca com isso. Para quem não se lembra, Mike Tyson nos anos 90 era um dos pugilistas mais bem pagos e que tinha os maiores patrimônios do mundo. E depois de se envolver em diversos escândalos, um deles sexual, ele basicamente ficou pobre e passou a viver de favores e fazer bico. Hoje ele ainda consegue ter uma vida razoavelmente boa, mas ele teve que trabalhar bastante e recomeçar do zero com o pouco que sobrou da sua imagem. Mas estamos falando de uma lenda do boxe, galera. Jogador de futebol tem muitos.
Grandes pugilistas surgem de vez em quando. Mike Tyson foi uma exceção, ele tinha uma história no mundo do boxe que, como ele, poucos conseguiram criar. Já jogadores, muitos vêm e vão, e surgem sempre jogadores que superam jogadores anteriores com números. Não quer dizer que Daniel Alves terá a mesma sorte que Mike Tyson para recuperar e reconstruir a sua imagem. Pelo menos é isso que eu penso. Vamos torcer para que ele seja inocente e ele consiga continuar vivendo do futebol, ou pelo menos da sua imagem, já que ele está próximo de se aposentar. Quero a sua opinião, quero a sua participação, comenta aqui embaixo o que você acha a respeito disso tudo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like que ajuda muito, comenta, te vejo no próximo vídeo, fui!